Por isso que esse com que pode ser trocado por com a qual. Fechou? Aí a terceira lacuna é aquele jogo já vencido, 5-0, faz mais um só para garantir. Porque ele diz assim: caso sejam tomadas medidas imediatas no sentido de reduzir a emissão de gases poluentes. E aí, se você já soubesse o primeiro, saberia automaticamente o segundo, e o terceiro fragmento seria muito fácil de ser resolvido. Show de bola? Questão 2, o charme dela está exatamente no não obstante, então cuidado com esta locuçãozinha, tá certo? A questão 3 lida com redação de correspondências oficiais e pede para marcar o item verdadeiro. Observe que o item verdadeiro é o item A. O item A ele fez um Ctrl+C, Ctrl+V do que está no manual de redação da Presidência da República. Isso quer dizer que você tem que baixar este manual. Você tem que fazer dele uma leitura de cabeceira, tanto quanto, né? Um texto chato, mas inevitável. Então veja o que diz o item A. Os documentos do padrão ofício devem utilizar a fonte do tipo Times New Roman corpo 12, no texto em geral, 11 nas citações e 10 nas notas de rodapé. Isso está lá no manual, não tem não houve nenhuma inserção nova, não, foi um Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, ou seja, você tem que conhecer o manual e conhecer aqueles principais textos, principalmente os atos de correspondência, portanto, fica ligado, fica atento, tá bom? Questão 3 já era, item A. Questão 4, vem comigo bem rápido. A questão 4 é a questão que lida com ortografia. E aqui, gente, a ortografia é a sua vivência, né? É a sua alfabetização, é o seu período de escola ali inicial. E ele colocou aqui um conjunto de palavras e quer que você marque a opção em que as palavras sejam... Se você já soubesse o primeiro, saberia automaticamente o segundo, e o terceiro fragmento seria muito fácil de ser resolvido. Show de bola? Questão 2, o charme dela está exatamente no não obstante, então cuidado com esta locuçãozinha, tá certo? A questão 3 lida com redação de correspondências oficiais e pede para marcar o item verdadeiro. Observe que o item verdadeiro é o item A. O item A ele fez um Ctrl+C, Ctrl+V do que está no manual de redação da Presidência da República. Isso quer dizer que você tem que baixar este manual. Você tem que fazer dele notas de rodapé. Isso está lá no manual, não tem não houve nenhuma inserção nova, não, foi um Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, ou seja, você tem que conhecer o manual e conhecer aqueles principais textos, principalmente os atos de correspondência, portanto, fica ligado, uma leitura de cabeceira, tanto quanto, né? Um texto chato, mas inevitável. Então veja o que diz o item A. Os documentos do padrão ofício devem utilizar a fonte do tipo Times New Roman corpo 12, no texto em geral, 11 nas citações e 10 nas notas. Por isso que esse com que pode ser trocado por com a qual. Fechou? Aí a terceira lacuna é aquele jogo já vencido, 5-0, faz mais um só para garantir. Porque ele diz assim: caso sejam tomadas medidas imediatas no sentido de reduzir a emissão de gases poluentes. E aí